Boa noite, este é o Jornal 10, seja bem-vindo a esta edição. Cabo Verde sobe 2 posições no Índice de Desenvolvimento da STIC e é quarto a nível de África. Ministério da Educação promove a ação da capacitação sobre o sistema de Braille. Presidente do IPC apela a uma maior aposta no turismo cultural em Cabo Verde. China pede solução diplomática para a disputa entre Estados Unidos da América e Coreia do Norte. Só Angola e Guiné Equatorial crescem abaixo da média da África subsaariana. Lava Jato é grave e poderá denotar alienação do Estado brasileiro, diz juiz. Seguimos agora com o desenvolvimento. Continuação de boa noite, seguimos com a atualidade nacional. Cabo Verde subiu 2 posições no Índice de Desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação da União Internacional das Telecomunicações e, a nível de África, ficou colocado em 4º lugar. De acordo com o Diário Digital Infopress, Cabo Verde subiu de 4,23 para 4,60 pontos, passando do lugar 99 em 2015 para 97 em 2016, num rol de 15 países avaliados. O arquipélago ocupa o 4º lugar a nível do continente africano, atrás das Ilhas Maurícias e África do Sul, e a nível da sua região, a África Ocidental ficou colocado em 1º lugar. Segundo o NOSI, o IDI obtido por Cabo Verde é resultado da medida de 3 subíndices. As infraestruturas de acesso, em que o país obteve o índice de 5,02, intensidade do uso da STIC com 4,03 e o subíndice capacitação dos utilizadores, em que o índice obtido foi de 4,89. O IDI é um índice composto que combina 11 indicadores numa medida de referência que pode ser utilizada para monitorizar e comparar a evolução das TIC entre os países e ao longo do tempo. Carlos Delgado fez hoje o balanço da visita à Monróvia, que teve lugar entre os dias 11 e 16 deste mês. Foram dias à volta da política da CDAO em matéria de luta contra os medicamentos de contrafação e os produtos fora de prazo, contribuição dos parlamentares na implementação e no seguimento desta política. Segundo Carlos Delgado, o balanço é positivo, uma vez que Cabo Verde esteve à vista de todos. Foi apresentado o tema sobre a contribuição da política sanitária em Cabo Verde e a sua colaboração na média regional. O tema marcou grande atenção por parte dos participantes, portanto o tema apresentado por Cabo Verde, tendo em conta os indicadores de saúde verificados nesses últimos anos em Cabo Verde, num contexto em que ainda existem alguns países com uma taxa sanitária muito baixa. Só para dar um exemplo, há países onde temos um médico por cada 250 mil habitantes, o que faz com que Cabo Verde, a média africana ainda se situe à volta de 50%. Segundo avança ainda este deputado, em todos os indicadores apresentados, Cabo Verde encontra-se melhor posicionado na região. Por exemplo, tem uma esperança de vida de 72 anos, contra 52 na média regional. Tem um médico, portanto, Cabo Verde tem um médico por cada 1.500 habitantes, enquanto que existem países com um médico por cada 250 mil habitantes. Cabo Verde tem uma taxa de medicamentos contrafeitos, ou seja, medicamentos falsos e fora de prazo, muito baixa. E Cabo Verde tem a maior taxa de cobertura sanitária, entre outros indicadores. Relativamente aos medicamentos fora de prazo no espaço da CDAO, que, segundo diz, foi destacado na reunião, isto porque... E constatou-se, pelos dados apresentados, que a taxa de prevalência de produtos contrafeitos e fora de prazo no espaço da CDAO situa-se entre os 30% a 50%. Os medicamentos antipalúdicos falsificados só em 2016 atingiram uma taxa de comercialização no espaço da CDAO entre 60% a 70%, colocando em risco milhões de pessoas no oeste africano. Sabe-se que cerca de 70% dos antibióticos comercializados no espaço da CDAO são fora de prazo.
o que faz com que a taxa de resistências aos antibióticos seja elevada nessa sub-região. No âmbito do plano de atividades do Núcleo de Educação Especial e Inclusão Educativa da DNE, o Ministério da Educação promove na cidade da Praia uma ação de capacitação sobre o sistema de Braille relativamente à leitura e escrita. Esta ação de capacitação é voltada aos professores, coordenadores, pais e encarregados de educação em sistema Braille, visando melhorar e apoiar os alunos com deficiência visual, avança Vitorino Ramos, um dos formadores. Vai ser abordada principalmente a leitura e escrita em Braille. Vamos preparar, por exemplo, vamos trabalhar nesse sentido com os professores que trabalham com alunos com necessidades educativas especiais, e pais encarregados de educação e coordenadores pedagógicos, no sentido de dar melhor resposta aos alunos com necessidades educativas especiais, nesse caso, e deficiência visual na sala de aula. O mesmo diz acreditar que hoje a sociedade cabo-verdiana vê os deficientes visuais com outros olhos, explicando que a sensibilização para com as pessoas tem contribuído para a inserção dos deficientes visuais nas escolas e no mercado do trabalho. Nesse momento, a nossa sociedade está mais aberta, está mais sensibilizada. Nós temos pessoas com deficiência visual nas universidades, nas escolas básicas, nas escolas secundárias, temos também nas empresas trabalhando. Eu acho que essas coisas de sensibilização, à medida que vamos sensibilizando a população, melhor vamos estar preparados para receber pessoas com deficiências nas empresas ou nas escolas também. O projeto advém de um estudo feito no terreno e, consequentemente, das necessidades constatadas em dar respostas às pessoas com deficiência visual, garante a coordenadora do Núcleo da Educação Especial. Este projeto, de facto, é resultado de todo um trabalho no terreno que temos vindo a fazer, conjuntamente com os professores, pais encarregados de educação, mas também, particularmente, surgiu nas dificuldades que encontramos no terreno e na sala de aula, particularmente no que concerne ao processo de ensino-aprendizagem, a escrita e a leitura. Os professores muitas vezes têm reclamado de que não têm ferramentas para responder a essas demandas no que concerne particularmente, portanto, a deficiência visual e a cegueira. A formação financiada pela Unicef é feita no âmbito do plano de atividades do Núcleo da Educação Especial e Inclusão Educativa da DNE e contará com 38 formandos, entre os quais professores, pais encarregados da educação e monitores. O presidente do Instituto do Património Cultural apela a uma maior aposta no turismo cultural em Cabo Verde. Charles Akibodé deseja um turismo que considera inclusivo, gerador de emprego e que vai combater a pobreza local. No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, comemorado pela ICOMOS e a Unesco, o presidente do Instituto do Património Cultural apelou a uma maior aposta no turismo cultural em Cabo Verde. Charles Akibodé diz que a escolha do mote Património Cultural e Turismo Sustentável para esta comemoração pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e da Unesco deve-se ao facto de as organizações internacionais estarem a apostar no turismo cultural e sustentável. O presidente do IPC lamentou o facto de Cabo Verde receber 6 mil turistas, mas que, no entanto, é um número muito reduzido que visita a cidade velha, considerado património da humanidade. Aquele responsável afirmou ainda que há turistas que vêm ao arquipélago que nem sequer sabem o que é a cachupa, o grog, ou seja, não sabem absolutamente nada de nada, considerando que o turismo atual do país marginaliza o povo local, conforme noticia a Infopress. Para reverter a situação atual, avançou que estão a trabalhar com a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde e ainda que já tem em curso, neste momento em fase de finalização, um guia operacional que é um documento orientador denominado 22 cadernos para 22 municípios. A ideia, segundo explicou, é em cada município capacitar não só os técnicos municipais, mas também universidades, pessoas comuns e comunidades, para que os mesmos possam identificar todos os sítios construídos, os patrimónios materiais e os bens museológicos, o que vai desembocar na criação de um roteiro cultural baseado na especificidade de cada município. A situação da rivalidade entre os Estados Unidos da América e a Coreia do Norte agrava-se a cada dia com ameaças de ataque. A tensão entre esses dois países traz muita preocupação aos cabo-verdianos que temem pela Terceira Guerra Mundial.
estão a par dos últimos acontecimentos que ditam os conflitos exteriores. Falo do conflito e rivalidade entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. A tensão entre esses dois governos chegou nesta semana a um novo patamar de hostilidades, graças às ações e declarações de Washington e Pyongyang. Os Estados Unidos, por sua vez, puseram a pressão na Coreia do Norte ao admitir a possibilidade de uma ação militar para impedir Pyongyang de se equipar com mísseis nucleares, mas é grande o risco de uma intervenção militar norte-americana. Perante essa situação, os cabo-verdianos temem uma possível terceira guerra mundial. Nesse momento, é Coreia do Norte e Estados Unidos, mas não creio, não tem China e não tem Rússia também para trás daquilo, de certeza. Porque tanto China como Rússia, apoia a Coreia do Norte, não? Eles são aliados da Coreia do Norte. É um conflito meio complicado porque é potências grandes que, caso eles entrem realmente em conflito, isso também afeta pequenos países, caso, por exemplo, de Cabo Verde. No creio também sofre consequências financeiras e outras consequências talvez. Já é uma confusão que abrange o mundo, os países mais fracos sofrem. Mas só que nós opinamos que o presidente da Coreia do Norte tem uma cabeça muito leve para discutir com os Estados Unidos, até porque ele que pode estar ameaçando nenhum país. Esta é iminência, né? Esta é iminência de ser guerra mundial, porque o novo presidente, né, uma pessoa muito da querer marcar os Estados Unidos como um país, né, que domina em termos bélicos. Tem por outro lado a Coreia, China é um país já mais cauteloso, embora, segundo a FMI, é um país que a níveis comerciais suplanta mesmo os Estados Unidos. É uma potência comercial atualmente, mas é cauteloso. Agora, a Coreia do Norte, que tem estado a lançar aqueles mísseis para lá, na mais Japão e coisa, com sanções internacionais, mas mesmo assim isso continua. Apesar da intensificação das ameaças com ataques nucleares e bombardeamentos entre as duas potências, os cabo-verdianos acreditam que os homens desta terra já devem ter maturidade suficiente para refletirem sobre a paz e estabilidade mundial. Tem também vários grupos, instituições que trazem ela para a paz, não tem ONU, então dá uma aquela que também acontece por causa de um homem só que subiu por ele. Mas acho que homens estão num nível de consciência que até levar a uma terceira guerra mundial assim, seria destrutivo. Atualmente quase todos os países têm as armas nucleares e coisa, então seria catastrófico para toda a humanidade. Né? Ciente na consciência humana em relação ao prejuízo que a guerra traz para o mundo, os cidadãos temem mais um conflito. O certo é que as tensões entre as potências aumentam a cada dia e o mundo tem os olhos postos nas iminentes guerras e possíveis consequências. Vamos à atualidade de África em manchetes. África do Sul, a exploração mineira de ouro na província de Gauteng, onde se localizam os maiores depósitos de ouro, deixa comunidades expostas a desperdícios de radiações. Somália, seca extrema, agrava um surto de cólera e de diarreia e afeta mais de 25 mil pessoas. Níger, milhares desfilam na capital, Niamey, em memória do estudante morto em protesto anti-governo no passado dia 10, que se tornou violento. Burundi, músicos e ministros participam no funeral de Antime Baran Sakaje, que morreu em Bujumbura após meses de hospitalização na sequência de desastre automóvel. Marrocos, 32ª maratona de areia, encerra com centenas de participantes a correr em condições de calor extremo.